Quero contar para vocês uma das maiores dores que eu pego nos processos de coach e muita gente não associa da onde vem, qual que é a origem. Eu quero contar para vocês essa origem. E depois que a gente entende da onde vem, é a nossa decisão ressignificar ou fazer com que não doa mais. Eu até uso essa frase, doer vai doer, né? Agora o sofrer é opcional. O que eu mais percebo nas frustrações quando eu faço um processo de coaching com vários clientes é que eles trazem dores muito fortes do passado voltado a pai e mãe, a criação mesmo, né? Há coisas que aconteceram na infância, há frustrações, há entendimentos que naquela época não aconteceu, há uma relação bem conflituosa ou com o pai ou com a mãe ou com alguém que criou eles e acaba fazendo o quê? Criando um adulto com muita coisa para trabalhar, principalmente com muita crença limitante. E quando a gente entende que isso realmente acontece, o porquê isso acontece, fica mais fácil a gente perceber onde a gente se limita. Então vamos a uma explicação simples, gente. Vou colocar a idade aqui de 5 até 10 anos, mas pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, tem muito estudo aí, né? Vamos pegar dos 5 aos 10. Normalmente tudo que uma criança vê, ouve, sente, percebe nessa idade vai formar a personalidade dela. É esse meio, essa sociedade, essa criação de pais que vai formar a personalidade dela como indivíduo numa fase adulta. Então, se eu pego uma criança que teve, né, uma criação, às vezes de uma super proteção de mãe, às vezes criado numa bolha, naturalmente ele vai se tornar um ser humano com muita dificuldade de relacionamento, com muita dificuldade de enfrentar desafios, com muita dificuldade de se arriscar, porque existe uma super proteção dessa bolha. Assim como o contrário, né? Se a gente tem uma criança que teve um sentimento de criação muito jogado, sem tanto pai e mãe cuidando, protegendo, zelando, dando apoio, carinho para a criança, naturalmente ela vai crescer e ela vai ter uma dificuldade muito grande de relacionamento, porque ela não tem esse vínculo como base, como uma crença fortalecedora dela, que de apoio, né, que o pai e a mãe tá ali, dá o suporte. Então a dificuldade dessa pessoa de apego até para um futuro relacionamento, ela é muito grande. Então eu tô falando aqui de exemplos genéricos, mas que a gente pode entender muita coisa por trás. Por quê? A maioria das pessoas que chegam hoje no processo de coaching, de transformação de vida que eu faço, tem muito enraizado crenças dos pais. E eu uso uma frase poderosa que é essa: pai e mãe a gente honra e respeita, independente do que fez lá no passado, né? Pai e mãe erra e às vezes a gente associa numa imagem maior que não pode errar. Até porque eu não sou mãe ainda, mas está no meu projeto aí de vida. Quando a gente é pai e mãe, sempre a gente faz querendo acertar, porém nem sempre isso acontece. E talvez o nosso filho lá no futuro, daqui a 20 anos, vai estar nos julgando porque a gente não fez o melhor. Ou vai estar cheio de problemas e vai associar que é da criação que a gente deu. Então, eu sempre falo que o pai e mãe dedicado é aquele que sempre faz o melhor. Mas às vezes esse melhor não é o que na ponta do lápis acontece. Só que é a intenção que a gente tem que ficar. Então, por isso que eu uso essa frase muito forte, que pai e mãe a gente honra e respeita, ou uma outra pessoa que você foi criado, às vezes avós, né? Ou alguém da família que fez esse cuidado na sua criação aí. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a parar de julgar. Porque muita gente vem com problemas do tipo, né? Às vezes de relacionamento com o irmão, familiar. Ah, é porque o meu pai não me ajuda tanto, mas ajuda um irmão assim, porque eu esperava mais do meu pai, eu esperava um apoio X. Quando você entende que a única obrigação do seu pai e da sua mãe eles já cumpriram, que é ter te dado a vida, você para de culpar eles por responsabilidades que são sua a partir de agora, né? Então, quando eu falo honrar e respeitar nesse sentido, né? Que por mais que o seu pai tenha vários problemas, vários defeitos como ser humano, porque ele não é perfeito, assim como nós também não somos, o mais importante ele já te deu. Então a gente a partir desse momento segue a nossa vida. Por isso parece muito fácil, muito bonito, né? Falar, Johnny, pois é. Fácil e bonito é. Porém, assim, eu vou botar 80% aqui, eu nunca parei para calcular, é um dos maiores problemas das pessoas quando eu vou fazer um processo de coach.
a grande maioria tem conflito de entendimento nas relações. Pai, mãe, filho, irmão. Por quê? Porque esse princípio de honrar e respeitar, de hierarquia familiar, de pertencimento ao clã, ele é distorcido. Eu até falo que tem filho querendo ser maior que pai, né? Tem irmão querendo assumir lugar de pai. E quando a gente entende, e eu falo isso muito com propriedade, voltada à constelação familiar, que é um princípio que eu tenho o entendimento e eu respeito muito, existe, gente, uma lei de pertencimento. Quando a gente está incluso dentro de uma família, a gente quer fazer parte daquilo, né? Só que para a gente fazer parte daquilo, a gente precisa saber o nosso lugar, a hierarquia. Então, quando a gente, filho, é muito preocupado com pai e mãe, quer colocar pai e mãe embaixo da asa e tratar como filho, existe o quê? Uma troca de papéis e não faz com que a família caminhe. Então, o relacionamento também é truncado. Assim como o contrário, assim como tem pai e mãe se tornando muito menor do que filho. E eles têm que assumir a responsabilidade que eles têm como provedores dessa família, né? E quando a gente entende isso de uma forma de constelação familiar, mesmo de entendimento, de hierarquia, onde cada um tem o seu lugar, a gente começa a perceber que as relações têm muito mais conflito do que necessariamente deveria ter só por falta de entendimento, e nessas trocas de papéis é que os conflitos caminham. Então, eu tô falando aqui como life coach, né? Nem me apresentei, se bem que o pessoal já me conhece, tanto vídeo que tem aqui. Meu nome é Dione, sou especializada, né, no life coach mesmo, no coach voltado à qualidade de vida para cada indivíduo. Eu tenho muito material lá no Instagram, Telegram, né, Facebook, e aqui mesmo no canal vários vídeos já gravados a respeito dessa construção de melhor versão. Então eu quero te convidar para essa reflexão no dia de hoje. O quanto os nossos pais construíram crenças na nossa vida. Eu mesmo, Dione, antes de entender o processo de coach, fazer todo o movimento de transformação, eu vi o quanto algumas coisas minhas, da minha criação de pai e mãe, limitaram muito o meu crescimento ou desenvolvimento, ou me fortaleceram também, porque pai e mãe colocam muita crença boa na nossa vida, né? Eu me lembro da minha mãe sempre falar para eu estudar, para eu ser alguém na vida. O que eu cresço sabendo que eu preciso estudar para ser alguém na vida. Então, isso é uma crença, uma verdade absoluta que ela criou de tanto ela falar para mim, que eu me empenhei ao máximo e eu acreditei como uma verdade. Assim como outras crenças que eles colocam, de tanto eles falarem, a gente vai acreditando, vai tomando como uma verdade absoluta, inclusive as que não são boas. Quantas vezes você escutou do seu pai e da sua mãe falar que dinheiro não dá em árvore? Que pra gente ser rico ou pra gente ter dinheiro a gente tem que trabalhar muito, né? Ou que você, né, não vai ter essa facilidade de ter abundância. Foi uma crença também que eles colocaram. Talvez você viva hoje com escassez financeira porque você realmente lá no fundo, no subconsciente, acredita que quem tem muito dinheiro não é do bem, ou que dinheiro realmente não dá em árvore. Então, para você ganhar dinheiro e ser abundante, próspero financeiramente, você vai ter que trabalhar muito, muito, muito pro resto da vida, talvez você não vai conseguir. Isso tudo é crença, né? Que os nossos pais embutiram na nossa vida. Gente, e tá tudo bem? Então, a gente não tá aqui para criticar ou potencializar nenhum dos dois lados. Eu tô para trazer expansão de consciência para você, que é o meu papel como coach, né? Você perceber que o ser humano que você é hoje, ele é cheio, lotado de crença. Muito mais limitante a maioria das vezes do que fortalecedora. Mas essa decisão de ter uma ou de ter outra, ela é sua. Primeiro eu preciso que você perceba que você tem. Depois eu te faço o desafio de reflexão para você perceber de onde veio. Eu te garanto, a maioria das vezes vem dos nossos pais. E quando a gente percebe isso, é uma decisão que você vai escolher se você quer mudar ou não. Primeiro a gente tem que trazer para o plano da consciência, porque hoje fica lá no subconsciente, a gente não percebe. Depois que a gente traz para o plano da expansão de consciência, a gente percebe que ela está ali, uma crença de falta de merecimento, que você escutou muito que você não era capaz, que era difícil, que você não merecia, você pode fazer um trabalho, opa, eu sou capaz, eu mereço, e você criar crenças fortalecedoras para tirar esse entendimento aí que você tem. Mas todo esse movimento o coach acaba fazendo muito forte na vida de vocês, e eu tô aqui para primeiro fazer esse convite. Perceba, o que você era acostumado quando criança a ouvir dos seus pais?
como que eles incentivavam vocês, o que eles falavam, né? Ou quando eles brigavam, quando eles estavam chateados, o que eles falavam para você e talvez você adotou isso como uma verdade absoluta lá no teu subconsciente, você realmente acha que é verdade. Quando a gente percebe tudo isso, fica muito mais fácil a gente crescer e expandir, realmente construir a nossa melhor versão. Então eu convido você para dividir comigo aqui embaixo nos comentários quais são essas crenças, porque o primeiro estágio para a transformação é a percepção. Quando a gente percebe, mudar, é rápido, né? O maior problema é a percepção. Por isso que a gente fala muito de expansão de consciência. Então divide comigo aqui embaixo, né? Comenta, compartilha o vídeo, manda para os amigos para eles entenderem o porquê. Muita gente adulta tem coisa aí do passado, repete o padrão do pai. Às vezes até eu falo que menina acaba casando, né? Mulher acaba casando com homens muito parecidos com seus pais. E homens, né, meninos, acabam casando com padrões de mulheres muito parecidos com a sua mãe. Se você nunca se percebeu com essa análise, eu te peço que você faça. Se você já tem uma expansão de consciência e você já conseguiu perceber isso, ótimo, que talvez você tome uma decisão diferente. Agora, se você não parou para pensar isso, é um forte exercício para o dia de hoje. Então, um beijão para você. Logo, logo tem mais vídeo aí chegando no canal e eu te convido a construir a sua melhor versão. Beijo!